Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo. Mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quinta-feira, quinta de treino pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa. O técnico Rafael Paiva quebra a cabeça para definir qual será o time que vai a campo, tanto no domingo contra o Cruzeiro no Mineirão, quanto na próxima quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil na Arena MRV. Meu amigo torcedor vascaíno, tá chegando a hora das semifinais. Depois de 13 anos, eu, você e todos nós veremos novamente o nosso Cruz Maltino disputando uma semifinal de Copa do Brasil. Ansiedade a mil, emoção a mil. E é claro, a gente vai trazer aqui informações importantes sobre essa preparação. Vamos falar também sobre algo muito sério que está acontecendo dentro do Vasco da Gama, sobre a situação do garoto Ryan, meu amigo. Uma situação tensa internamente. Ryan, que sempre foi considerado uma grande promessa, o Ryan, que sempre foi considerado um grande destaque, recebeu propostas nessa janela de transferências. O Vasco recusou com a expectativa de que pudesse valorizar o passe do jogador, realizar uma venda maior nessa próxima janela de transferências, mas a situação do garoto Ryan está indo por água abaixo, infelizmente. Foram 2 jogos aí recentes, onde o Ryan perdeu a cabeça. Contra o Atlético Paranaense foi completamente infantil, e agora nesse último domingo contra o Palmeiras, ele deu um gol para o Palmeiras, algo que não pode acontecer. E o Vasco hoje internamente se preocupa quanto a isso. O que será do Ryan? Como será que vai chegar o Ryan nessa próxima janela de transferências? Ficará ainda mais valorizado? Terá o seu passe desvalorizado? Será que valerá a pena vender o Ryan nessa próxima janela de transferências? São dúvidas que surgem aí dentro da diretoria Cruz Maltino. E é claro, a gente vai falar sobre tudo isso com vocês aqui nesse Fala Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Nós, caso não saiba, estamos aqui todos os dias e agora, meu amigo, voltamos com força máxima. Então, ó, 3 vídeos por dia. Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante saindo pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo pela parte da noite. Então, já se inscreva aí no nosso canal, ajude o nosso crescimento. A gente explicou a vocês, né, recentemente, demos uma segurada nos nossos vídeos, a gente faz tudo aqui sozinho. Gravamos, editamos, postamos. Então, às vezes a gente fica muito cansado. Eu fico muito cansado, né, porque estamos falando aqui no singular. Então, dei uma descansada, dei uma parada. Nessa parada, o YouTube ele deu uma segurada também nos meus vídeos. Então, o que eu vou pedir a vocês? Para curtir o nosso canal, para curtir esse Fala Gigante. O Alisson, ele colocou, a gente sempre está de olho nos nossos comentários, vai aparecer aí na imagem a vocês, o comentário do Alisson, onde ele diz: o YouTube não está recomendando o vídeo. É por isso, o YouTube está dando uma segurada no nosso conteúdo. Então peço a você, curta, já sai deixando o seu like para o YouTube notificar, recomendar e a gente voltar com força máxima aqui com o nosso canal. Show? Se inscreva também, que a gente está chegando aí, enfim, a marca dos 140 mil inscritos. Vambora então, Vascão? Vambora falar de Vasco da Gama? Vambora trazer as informações a vocês? Porque hoje de manhã, ó, como tá aparecendo aí, tivemos a chegada, tivemos mais um treino, né, no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco da Gama foi a campo, visando aí esses 2 jogos. O Vasco, domingo, enfrentará a equipe do Cruzeiro no Mineirão. E na próxima quarta, às 9h30 da noite, o Galo, Atlético Mineiro, que ontem, inclusive, se classificou também para as semifinais da Copa Conmebol Libertadores na Arena MRV. O que podemos ver nesse treino de hoje? A presença do JP, atleta que não vem sendo relacionado para as últimas partidas do Vasco. A presença do Jair, que novamente hoje treinou com bola no CT Moacir Barbosa. O atleta tá voltando aos ritmos. Expectativa aí que para esse jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil em São Januário, Jair possa estar à disposição do técnico Rafael Paiva. E é importante lembrar que estar à disposição é diferente de entrar em campo. Cabe ao Paiva utilizá-lo ou não, mas creio que até o final de outubro a gente vai ver o Jair novamente dentro das 4 linhas. É uma dúvida que eu tenho, sinceramente, tá?
Eu não sei se o Jair é titular hoje nesse time do Vasco. O Jair é um jogador ímpar, né? É um jogador, pra mim, craque de bola, é um camisa 8 nato, é esse jogador que sabe, assim, ele tem uma qualidade no passe, o Jair, que é de fato impressionante, é difícil de se achar no futebol brasileiro, tem bolas longas, mas o Jair é um clássico, é um jogador clássico. Não é esse jogador de intensidade, não é esse jogador que vai marcar, que vai pegar, que vai área a área. É um jogador de setor, que vai ter ali aquela sua função no setor de meio campo e vai fazer muito bem aquela função. O Jair, inclusive, para mim, ao meu ver, é um atleta que ele sabe muito bem mais jogar quando o Vasco tem a posse do que quando o Vasco não tem a posse. Porque o Vasco tendo a posse, o Jair vai saber controlar o jogo, vai saber sair de uma pressão, vai saber tocar a bola, vai saber achar um passe que outro atleta talvez não acharia. O Vasco sob pressão, o Vasco jogando sem a posse, o Jair não é útil. Porque o Jair não é esse cão de guarda, não é esse pitbull, não é esse atleta que vai morder, não é esse atleta intenso, né? Então, assim, cabe hoje ao Vasco da Gama ter um estilo de jogo que possa dar ao Jair a possibilidade de jogar. E eu não sei se hoje, com esse momento, o Vasco tem esse time que o Jair vai conseguir se destacar. Hugo Moura e Jair é uma boa dupla? Não sei, talvez sim. Talvez o Jair tenha mais qualidade que o próprio Sforza. Mas tudo vai depender aí da cabeça do técnico Rafael Paiva. Pelo menos, né, já está voltando aí a treinar junto com o grupo. O Paiva vem buscando entender qual será esse time. O Vasco tem uma preocupação para esse próximo domingo. O Vasco terá alguns jogos importantes daqui para frente. Ele enfrenta nesse próximo domingo a equipe do Cruzeiro, aí enfrenta o Galo no meio da semana que vem pela Copa do Brasil e volta no outro final de semana aqui para o Rio de Janeiro para enfrentar o Juventude, um jogo que fecha aí praticamente esse primeiro período do mês de outubro, pois teremos aí 12 dias de data FIFA. Então antes da data FIFA teremos esse jogo importante contra a equipe do Juventude, que é a obrigação ganhar, não por ser o Juventude o adversário, mas por ser um jogo dentro de São Januário e que o Vasco tem que conquistar a vitória. Então, o Vasco enfrenta o Juventude e para esse jogo contra o Juventude há risco de 6 atletas desfalcarem o Vasco da Gama, porque temos 6 atletas hoje pendurados. São eles Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Ryan, David e Verrete. Qualquer amarelinho que um desses 6 atletas leve estarão de fora do jogo contra o Juventude no dia 5, em que o Vasco tem que ir com força máxima para conquistar a vitória no Caldeirão. Jogo importante que o Vasco da Gama tem, perigo importante que o Vasco da Gama tem. Creio que o Rafael Paiva aí estará fazendo tudo o que pode para conseguir entrar com força máxima aí nessa partida, tanto contra a equipe do Cruzeiro, quanto nas semifinais contra a equipe do Atlético Mineiro. E falando aqui, né, a gente citou que um desses pendurados é o garoto Ryan, e realmente a questão do Ryan também é muito preocupante, torcedor vascaíno. É sim, preocupante demais. Ryan é um atleta que ele sempre na base foi destaque. E quando eu falo sempre, é sempre mesmo. Ryan é um atleta com números simplesmente impressionantes nas categorias de base do Vasco da Gama. O Ryan ele chega ao Vasco muito jovem. O Ryan é filho de um ex-jogador do Vasco da Gama. Então ele é cria da Barreira, ele está no Vasco desde a sua infância. Primeira categoria de base do Ryan aí já como adulto, né? Assim, adulto não. Como adolescente, foi no Sub-13, mas ele já vinha no futsal desde 8 anos de idade. Ryan, ele joga no Sub-13 do Vasco, ele joga no Sub-15 do Vasco, ele joga no Sub-17 do Vasco, onde ele consegue estourar. Para você ter noção, quem era o Ryan há 2 anos atrás, tá? Ryan e Hendrick, e eu sempre faço questão de falar isso nos meus vídeos, Ryan e Hendrick andavam lado a lado. Ryan e Hendrick eram 2 atletas que a Europa olhava de um jeito completamente cuidadoso, cauteloso. Olhava com carinho para esses 2 moleques. Não à toa o Hendrick foi vendido por milhões aí para o Real Madrid. E o Ryan, o Vasco esperava exatamente a mesma coisa. Se você olhar a multa rescisória do Ryan, uma multa rescisória assim completamente absurda. Multa rescisória do Ryan hoje, meu amigo, ela chega a 450 milhões de reais. 450 milhões de reais. Por quê? Porque o Vasco esperava que essa seria uma proposta boa para a Europa vir e tirar o Ryan do Vasco da Gama por tudo que ele representa para o clube. E representou. Sub-17 com 34 jogos e 29 gols. 29 gols em 34 jogos. No Sub-17, o Ryan sobrava. O Ryan, com a idade de Sub-17, ele jogava no Sub-20. Ryan, tendo aí os seus 17 anos de idade, 16 anos de idade, melhor dizendo,
ele já jogava no Sub-20. Com 16 anos de idade, o Ryan já jogava no Sub-20. Com 16 anos de idade, o Ryan estreou contra o Inter lá no ano passado e marcou o gol no Beira-Rio. Então, assim, o Ryan sempre foi esse atleta, cara, que o Vasco olhava com carinho, que todo mundo olhava com carinho, que todo mundo esperava que fosse despontar e virar um grande craque. E o Vasco ainda olha assim. Mas a situação do Ryan, eu acho que todos nós temos esse consentimento, é preocupante. Porque o Vasco ele renova com o Ryan recentemente, em dezembro de 2022, foi o período que o Vasco renovou, então tem aí algo em torno de 1 ano e meio. Coloca o contrato do Ryan até o final de 2025, por esperar que ele iria despontar e seria vendido antes desse período. Essa é a grande realidade. Ou seja, o contrato do Ryan está acabando, o Ryan não foi vendido, e as propostas que chegaram até o momento pelo Ryan foram muito longe daquilo que o Vasco sempre pensou em vender o Ryan. Nessa última janela, o Lyon veio aqui ao Rio de Janeiro, junto com o representante, para observar o Ryan. Clubes da Arábia Saudita também ficaram interessados na contratação do Ryan. Clubes da Europa, como Porto, Fiorentina, Milan, Betis, Aston Villa, também se interessaram pelo Ryan. Recentemente tivemos um jogo no Maracanã entre Flamengo e Vasco da Gama, onde alguns representantes olheiros estiveram olhando, observando o garoto Ryan. Então, assim, o Ryan é um atleta que o Vasco ele quer vender, que a Europa ela quer comprar, mas o Vasco ele acha que pelo potencial do Ryan, até o momento as propostas, os valores que foram colocados à mesa não estão de acordo com aquilo que o Vasco sempre sonhou em vender o Ryan, pelo menos nessa última janela de transferências. E agora, o grande ponto é, o Ryan não está jogando bola. Então, se o Vasco ele já não gostou dos valores colocados à mesa nessa última janela, a janela fechou e o futebol do Ryan está caindo cada vez mais. E o Ryan está ficando mais velho. A partir da idade que vai passando, o passo do jogador vai diminuindo. Então o Ryan automaticamente na próxima janela, se continuar jogando essa bola, o valor que será colocado à mesa do Vasco no ano que vem, na janela de janeiro, será menor do que foi colocado nessa janela de julho. E essa é a preocupação do Vasco. A queda de rendimento do Ryan internamente está gerando preocupação. Volto a repetir, o Ryan tem 18 anos, é jovem, é um dos jogadores mais promissores desse Vasco da Gama. É um atleta que pode rapidamente virar a chave, ganhar jogo, minutagem e virar uma grande promessa. Uma grande promessa não, e deslanchar. Não apenas como uma grande promessa, mas como um grande jogador. Mas hoje o Ryan não está jogando bola. Ryan contra o Fluminense, não sei se vocês lembram do jogo, ele se envolveu numa confusão com o Felipe Melo. Com o André olha para a camisa do Ryan, até zoa, né? Aí o nome que estava no Ryan, salvo engano, os atletas do Vasco da Gama, eles entraram com o nome dos pais na camisa. Ou era uma homenagem, eu não lembro, mas algo desse tipo. Era exatamente o nome dos pais. E o André debocha do Ryan ali naquele momento. Então, assim, lá naquele jogo a gente já viu um Ryan mais enérgico, mais agitado. Aí a gente viu agora recentemente contra o Atlético Paranaense o Ryan perdendo a cabeça, sendo expulso ainda no primeiro tempo da partida, prejudicando o Vasco. Um Ryan que não tá jogando essa bola toda para ter essa moral com a torcida. E aí a gente vê contra o Palmeiras o que foi o estopim para mim, onde o Ryan entrega a bola nos pés do Flaco Lopes. E o Ryan tá vindo de jogos ruins a jogos ruins. O Paiva até cita que o lance contra o Atlético Paranaense havia sido um lance pesado. O que será que foi o lance contra o Palmeiras agora? Um erro fatal. Um erro completamente fatal. Então hoje a diretoria do Vasco, ela se preocupa exatamente com essa queda de rendimento. Porque a expectativa é que nessa próxima janela de transferências, o Ryan venha a ser vendido. Esse é o objetivo. Essa é a meta da diretoria do Vasco. É vender o Ryan na próxima janela, independente do que fale, esse é o desejo. Que o contrato do Ryan vai até o final do ano que vem. O Vasco quer vendê-lo logo. E precisa de dinheiro em caixa, então a venda é muito importante. Mas se o Ryan não está jogando bola, como vai vendê-lo na próxima janela? Então, infelizmente, hoje, essa é a realidade dentro do Vasco da Gama. O Vasco quer vendê-lo, mas o desempenho do Ryan não está ajudando para que essa venda aconteça. Mas é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários, né? Para você, o Vasco deveria liberar o Ryan? Deveria segurá-lo nessa próxima janela de transferências? Mudar aí o destino, né? Mudar o futuro, ao invés de querer vendê-lo, renovar o contrato, esticar esse contrato por mais tempo e deixar o Ryan
com uma tranquilidade maior para mostrar o seu futebol dentro do Vasco da Gama, no profissional. Tem 18 anos apenas, é um jogador jovem, pode evoluir ainda mais. Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, hoje, infelizmente, há uma grande preocupação dentro do Vasco quanto à situação do jovem Ryan. E, para fechar o vídeo, fala sobre mais um jovem aí que pode estar sendo vendido também, tá? O Leandrinho. A gente já tem essa informação há algum tempinho, mas estou trazendo ela aqui a vocês apenas agora, nesse Fala Gigante. Nessa última janela de transferências, o lateral esquerdo, cria também das categorias de base do nosso Cruz Maltino, recebeu aí uma proposta, tá? O Al Ain, clube dos Emirados Árabes, atual campeão da Champions Asiática, veio aqui ao Rio de Janeiro para tentar comprar o jogador. Colocou na mesa do Vasco da Gama uma oferta no valor de 6 milhões de euros, algo em torno aí de 37 milhões de reais, mas também bonificações que poderiam fazer com que esse valor chegasse a casa dos 8 milhões de euros. Chegasse a um valor de quase 50 milhões de reais pela compra do passe do Leandrinho. Jogador que hoje tem 19 anos, é também uma das grandes promessas da base do Vasco, vem entrando com frequência no time de Rafael Paiva. É um atleta que realmente está ganhando cada vez mais minutagem e está sendo cada vez uma peça mais importante para esse time Cruz Maltino. O negócio, de acordo com informações do portal UOL, acabou não sendo concluído. De acordo com informações, o curto espaço de tempo da janela de transferências e a resistência do Vasco da Gama em até negociar o Leandrinho por ser uma peça hoje importante para esse elenco do Vasco da Gama fez com que internamente o Vasco não quisesse negociar o lateral esquerdo. Importante lembrar que assim como o Ryan, o Leandrinho é um jogador que também vem recebendo convocações frequentes, né, para as categorias de base da seleção brasileira, né? E vem também automaticamente despertando o interesse de vários clubes do futebol Brasil afora, mundo afora. Não é apenas a Ásia, perdão. A Ásia veio, né? O futebol asiático dos Emirados Árabes veio com uma proposta, mas clubes dos Estados Unidos, de Portugal, da Bélgica, da Inglaterra já vieram aqui, sondaram os jogadores, estão também interessados. Então, o Leandrinho é um jogador também muito valorizado e a expectativa é que nessa próxima janela de transferências uma limpa vem aí a acontecer na base do Vasco da Gama. O Vasco possa ter que vender alguns atletas, alguns ativos, né, para conseguir realmente verba, grana, para chegar com tudo nessa temporada de 2025. É isso, meu amigo. Não tem o que fazer. É vender, fazer fluxo de caixa e contratar outros atletas. Esse será o Vasco do ano que vem, a menos que um tal de José Roberto Lamáquia chegue aí com a Crefisa, compre a SAF Cruz Maltina e aí a gente não precisa vender os nossos ativos, né? A gente vai fazendo a manutenção com o próprio dinheiro vindo de fora. Mas por enquanto será exatamente assim. Deixe a sua opinião. Você é a favor da venda do Ryan, a favor da venda do Leandrinho? Coloque aí abaixo. A gente vai ficando por aqui. Tem um aviso rápido aqui a vocês. Aqui embaixo, comentário fixado. Temos o link do nosso grupo de WhatsApp. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Nesse momento temos 47 membros. Olha que legal. Rapaziada, tá chegando com tudo lá. A gente abriu ontem o grupo, tá todo mundo entrando. Quero mandar aqui, inclusive, um abraço, ó, lá pro pessoal de Manaus. O Marcos Roberto colocou, Manaus, Amazonas. Então, um abraço, Marcos. Quero mandar também um abraço pro André Oliveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Falou que tem muito vascaíno por lá. Um abraço também pro Damião, que falou que é de Goiânia, Goiás. Pedi para mandar um salve para toda a rapaziada vascaína, que tem muito, inclusive, lá no estado de Goiás. Então, um grande abraço aí a todos vocês que estão fazendo parte lá do nosso grupo do WhatsApp. E você também quer trocar uma ideia, quer falar de Vasco? Teremos jogo aí domingo, não faz parte de nenhum grupo e quer estar junto com algum torcedor? Vá lá, faça parte do nosso grupo de membros no WhatsApp e automaticamente já chega aqui também no comentário fixado e ajude o nosso Instagram. A gente está aí querendo chegar aos 25 mil seguidores. Conto muito com o apoio e a ajuda de todos vocês. Show? Vamos que vamos, Vascão. Então se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.